Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o segundo vídeo aqui do canal. Saiu o resultado do sorteio do 16 avos de final da Champions League, que nessa nova edição que ocorre desde a temporada passada é uma fase antes das oitavas de finais. E saiu o resultado do sorteio, é uma eliminatória que acontece dos times que ficaram de nono a 24º colocado. Então vamos lá. Os times que vão se enfrentar são Mônaco e PSG, Galatasaray, Juventus, Benfica e Real Madrid, Borussia Dortmund e Atalanta, Qarabag e Newcastle, Clube Brugge e Atlético de Madrid, deixa eu só aqui, Clube Brugge e Atlético de Madrid, Bodo Glimt e Inter de Milão, Olympiacos e Leverkusen. Então vamos lá. Vamos começar de confronto por confronto. Primeiro confronto da Ligue 1, confronto francês entre Mônaco e PSG. O Mônaco que ficou em 21º colocado da fase de Liga e o PSG que ficou em 11º. Na Ligue 1, o PSG é o primeiro colocado com 45 pontos, ganhou as últimas 5 partidas. E o Mônaco é o 10º colocado, das últimas 5 partidas não ganhou nenhuma, foram 4 derrotas e 1 empate, com 24 pontos. Eu vejo um favoritismo claro do PSG nesse confronto, mesmo que não seja o PSG da temporada passada, não é a mesma coisa, não é o futebol tão eficaz, não é um futebol tão bonito quanto a temporada passada, mas ainda assim vejo o favoritismo desse PSG para eliminar o Mônaco. Se o PSG eliminar o Mônaco, como eu estou dizendo, ele enfrenta ou Barça ou Chelsea. Depois eu vou falar um pouco sobre os confrontos possíveis dos times que possivelmente eu acho que vão se classificar. Próximo confronto, Galatasaray e Juventus. Galatasaray que ficou em 20º da fase de Liga, inclusive ganhando do Liverpool, uma surpresa. O Galatasaray que é um time muito difícil de se enfrentar, principalmente na Turquia. O Galatasaray é primeiro colocado do campeonato turco com 46 pontos, das últimas 5 partidas ganhou 4 e empatou 1. E a Juventus que está em 5º colocado do campeonato italiano com 42 pontos. A Juventus ficou em 13º da fase de Liga, está em 5º no campeonato italiano com 42 pontos. Nas últimas 5 partidas ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Esse time da Juventus não é mais a mesma coisa de, na década passada, até o início dessa década mais ou menos, então pode ser um confronto muito aberto. Eu vejo o Galatasaray eliminando a Juventus, sendo muito sincero, pelo nível de atuação. Eu vejo o Galatasaray eliminando a Juventus. Caso o Galatasaray elimine a Juventus, ele vai enfrentar Liverpool ou Tottenham. Próximo confronto já é uma reedição do último jogo emocionante da fase de Liga, que foi Benfica e Real Madrid. Benfica 4-2, com gol do goleiro Trubin no último segundo. Enfim, dando a vaga para o Benfica. O Benfica ficou em 24º e o Real Madrid ficou em 9º da fase de Liga da Champions. Já no campeonato espanhol, o Real Madrid é o segundo colocado com 51 pontos, venceu as suas últimas 5 partidas, só tem um ponto atrás do líder Barcelona, que tem 52. E o Benfica, ele é terceiro colocado do campeonato português, das últimas 5 partidas ganhou 4, empatou 1, tem 45 pontos. Eu vejo um favoritismo claro do Real Madrid, por mais que o Benfica tenha vencido a última partida. Quando é eliminatório, o Real Madrid leva muito mais a sério, então eu vejo um favoritismo claro do Real Madrid para se classificar aqui. Caso se classifique, o Real Madrid vai enfrentar, pode ser que de novo enfrente o City, ou pode enfrentar o Sporting. Já é curioso porque pode ter um confronto entre Benfica e Sporting. Caso o sorteio caia o Sporting e o Benfica consiga eliminar o Real Madrid, coisa que eu não vejo acontecendo. O último confronto desse lado do chaveamento, Borussia Dortmund e Atalanta. O Borussia Dortmund, que é segundo colocado da Bundesliga, do campeonato alemão. As últimas 5 partidas ganhou 4, empatou 1. Tem 42 pontos atrás do líder Bayern, que, enfim, só perdeu uma partida, tem 50 pontos. E a Atalanta faz uma campanha, de certa forma, para quem acompanha a Atalanta, esperada, mas para quem vê os últimos anos, um pouco decepcionante. A Atalanta está em 7º colocado, porém das últimas 5 partidas só empatou 1 e ganhou as outras 4. A Atalanta, porém, tem 2 trocas de técnico já essa temporada. Saiu o Gasperini, que ficou, se eu não me engano, foram 7 temporadas na Atalanta, 8 temporadas na Atalanta, foi para Roma. O técnico que assumiu antes, o Juric, não deu certo, já foi substituído pelo Rafael Palladino, que é um técnico muito promissor, que eu acho que vai fazer um trabalho muito melhor. Independente disso, eu vejo um favoritismo um pouco para o Borussia Dortmund por ter mais elenco, mas é um confronto muito aberto. O Atalanta é um time sempre muito interessante, sempre muito ofensivo.
Indo para o outro lado da chave, o Borussia Dortmund ficou em 17º da fase de Liga e a Atalanta ficou em 15º. Outro lado da chave, começando com o Karabag, que ficou em 22º da fase de Liga, e o Newcastle, que ficou em 12º. O Karabag, ele está em segundo colocado no campeonato do Azerbaijão. Ele, nas últimas 5 partidas, ele venceu 2, perdeu 2 e empatou 1, tem 36 pontos. O Newcastle, ele está em nono colocado na Premier League. Nas últimas 5 partidas, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1, tem 33 pontos na Premier League. Eu acho que o Newcastle tem um favoritismo muito claro aqui, por mais que o time do Karabag não seja um time desprezível, não seja um time que você pode dizer entrou no jogo já para perder. Não, o Karabag é um time de certa forma organizado, mas eu acho que o Newcastle tem muito mais elenco, tem muito mais condições de passar aqui. Assim, eu não comentei do confronto passado. Caso o Borussia realmente passe do Atalanta, que é o que eu acho que vai acontecer, pode enfrentar ou o Bayern, fazendo o Der Klassiker, o maior clássico da Alemanha, ou enfrentando o super líder Arsenal. Caso o Newcastle realmente elimine o Karabag, pode pegar ou Chelsea, tendo um confronto inglês, ou Barcelona. Próximo confronto Clube Brugge e Atlético de Madrid. O Clube Brugge que ficou em 19º e o Atlético de Madrid que ficou em 14º da fase de Liga. O Atlético de Madrid, como quase sempre, é o terceiro colocado da La Liga, tem 44 pontos, das últimas 5 partidas ganhou 4, empatou 1. Já o Clube Brugge, ele é o terceiro colocado também do Campeonato Belga. Das últimas 5 partidas ganhou 4 e perdeu 1. Eu vejo um favoritismo claro aqui do Atlético de Madrid, por mais que a proposta do Clube Brugge talvez seja muito diferente do jogo do Atlético de Madrid. É um jogo muito mais ofensivo, é um jogo muito mais vertical, é um jogo muito mais direto do que o Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid tem muito mais time, então eu vejo o Atlético de Madrid se classificando sobre o Clube Brugge. Se realmente se classificar, enfrenta ou Tottenham ou Liverpool. Próximo confronto, Bodo-Glimt e Inter de Milão. A Inter, que é a líder isolada do campeonato italiano, tem 52 pontos. Das últimas 5 partidas ganhou 4 e perdeu 1. E o Bodo-Glimt, ele não tem classificação porque, se eu não me engano, o campeonato norueguês não começou. Foi o que eu entendi. Deixa eu pesquisar aqui. O campeonato norueguês, ele ainda não começou. E ele provavelmente já vai para a temporada 26-27. Ele segue um calendário um pouco diferente do que a gente é acostumado, do calendário europeu. Mas eu vejo um favoritismo claro da Inter, por mais que o Bodo Glimt seja uma equipe muito interessante, muito organizada. A Inter é muito mais time, tem muito mais condições de passar. Se passar, a Inter enfrenta ou City ou Sporting. Último confronto, Olympiacos e Leverkusen. O Leverkusen, que é o 6º colocado do campeonato alemão. Das últimas 5 partidas venceu 3, perdeu 2. Não é mais a mesma coisa de quando tinha Xabi Alonso. Não é mais o time imponente e amedrontador que era na época do Xabi Alonso. E o Olympiacos, ele é o 2º colocado no campeonato grego. Nas últimas 5 partidas venceu 3 e empatou 2, com 42 pontos. O Leverkusen, ele tem 32 pontos no campeonato alemão. Se realmente se classificar, o Leverkusen passa do Bayern, enfrenta ou Bayern ou Arsenal. Agora, finalizando, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que aqui o PSG passa do Mônaco, o Galatasaray passa da Juventus, o Real Madrid passa do Benfica, o Borussia Dortmund passa da Atalanta, o Newcastle passa do Karabag, o Atlético de Madrid passa do Brugge, a Inter de Milão passa do Bodo Glimt e o Leverkusen passa do Olympiacos. Se isso acontecer, o PSG pode pegar ou Barcelona ou Chelsea. Caso pegue o Barcelona, eu não vejo o PSG se classificando, não é mais a mesma coisa da temporada passada. Eu acho que vai ser um confronto muito parelho, mas eu vejo o Barcelona se sobressaindo. A mesma coisa se aplicar ao Chelsea. Eu acho que vai ser um confronto parelho, mas eu vejo o Chelsea se sobressaindo. Caso o Galatasaray se classifique, eu vejo um mundo em que o Galatasaray consegue eliminar o Tottenham. O Tottenham quase não produz nada com a bola no pé. O Tottenham, ele leva o que o Arsenal tem de problema, que é não conseguir produzir com a bola rolando, ele leva ao extremo. Ele não consegue fazer nada com a bola rolando. E eu vejo o Galatasaray eliminando o Tottenham, mas eu não vejo o Galatasaray eliminando o Liverpool. Por mais que já tenha vencido do Liverpool essa temporada, eu acho que num jogo com ida e volta vai ser completamente diferente. Enfim. Caso o Real Madrid enfrente o Sporting, eu acho que o Real Madrid é favorito, por mais que não vai ser um jogo fácil, é um jogo duro contra o Sporting, principalmente lá em Portugal.
Caso enfrente o City, aí eu não vejo o Real Madrid passando, eu vejo o City se sobressaindo nesse confronto essa temporada. O Borussia, caso enfrente tanto o Arsenal quanto o Bayern, pra mim não consegue se classificar. Ambos os times são melhores que o Borussia, jogam mais futebol, por mais que o Arsenal não produza muito com a bola no pé, mas é um time mais forte, tem aquela bola parada mortal. E o Borussia, assim como quase todo time alemão, joga com a linha muito alta, se expõe muito no ataque, e o Arsenal com a bola longa, bola parada, pode explorar muito isso. O Newcastle, caso realmente elimine o Karabag, enfrenta ou Chelsea ou Barcelona. No confronto inglês entre Newcastle e Chelsea, eu vejo o Chelsea se sobressaindo. O Chelsea tem mais elenco, tem mais jogadores de ponta e faz uma temporada melhor do que a do Newcastle. Tanto que o Chelsea é quinto colocado na Premier League e o Newcastle é nono. Em caso de Newcastle e Barcelona, também vejo o Barcelona passando com certa facilidade até contra o Newcastle. Pode tomar muito gol, porque o Barcelona quase sempre toma muito gol, mas eu acho que passa. O Atlético de Madrid eu vejo passando do Tottenham. Eu acho que vai ser um jogo, com todo respeito, ruim de se ver. Vai ser um jogo de doer o olho, vai ser um jogo que não vai acontecer quase nada. Mas eu acho que na arte da catimba do Simeone, o Atlético de Madrid passa. Eu vejo também o Atlético de Madrid eliminando o Liverpool por isso, porque o Liverpool não tem mental para essa catimba, não tem mental para esse jogo psicológico. O Liverpool não tem capacidade mental para isso. Tem capacidade técnica de ser melhor que o Atlético de Madrid, mas não, eu acho que se for um Atlético de Madrid contra o Liverpool, o Atlético de Madrid, mesmo como torcedor do Liverpool, o Atlético de Madrid vai sair melhor. Inter de Milão, eu vejo passando do Bodo Glimt. Se isso acontecer, pega City ou Sporting. Eu vejo a Inter de Milão eliminando o Sporting, por mais que seja jogo duro. A Inter de Milão é mais time que o Sporting. Não vejo a Inter de Milão eliminando o City. O Leverkusen, caso realmente passe do Olympiacos, pega Bayern de Munique ou Arsenal, e eu vejo caindo para os dois. Mesma coisa se aplica para os dois times são melhores que o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen seria a zebra, caso conseguisse eliminar Bayern ou Arsenal. Enfim, gente, esses são meus prognósticos rápidos sobre os confrontos dessa primeira fase de mata-mata da Champions League. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem, compartilhem, deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima. Até mais!